Bom, eu vou deixar gravando até para a gente poder utilizar esse material e aí, como a ideia é falar para um público mais amplo, né? Mas aquilo que vocês perguntaram, né? As nossas redes são muito de psicólogos, então deixar disponível acaba sendo importante para que cada um de nós mesmo possa compartilhar e encaminhar para pessoas que possam estar enfrentando esse tipo de questão, né? Bom, deixa eu apresentar a Simone, acho que não sei quantas pessoas aqui já a conhecem ou não, mas a Simone fez a formação de Brainspotting conosco aqui em BH, de EMDR também, né, algum tempo antes. Já trabalhava, né, com sexologia há mais tempo, e aí fez isso que é característico, né, das abordagens de base cerebral, que é esse processo de integração com toda a bagagem clínica, e foi usando e aprimorando cada vez mais o uso, né, dessas ferramentas no trabalho com as questões sexuais, com as disfunções sexuais, né? E aí eu comecei a ouvir esse burburinho de alguns grupos da questão da sexualidade. Eu falei, vou chamar a Simone, acho que ela vai ser uma boa parceira aí para um bate-papo, porque afinal de contas não é a minha especialidade, né? Simone, quer se apresentar um pouco? Quer completar alguma coisa do que eu falei? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Daniel. Também quero, antes de apresentar para os meus convidados, porque de uma certa forma existem pessoas que não conhecem você, né? Sim. E isso que você falou é verdade, mas tem um detalhe. Você foi o meu supervisor, né? E eu fiquei impressionada com a sua didática, com a sua forma de conduzir, né, todo esse processo de aprendizado. Eu falo que cada abordagem nova que eu aprendo, eu me torno de novo estagiária, né? Então eu vou lá, eu treino, eu aprendo, eu estudo, aplico, né? Eu me submeto e você esteve junto nessa caminhada. Obrigada por isso e parabéns pelo trabalho que você realiza, viu? Agradeço tantos elogios. Mas eles são verdadeiros, né? E é isso que você falou, né? Estou na sexologia há 20 anos, né? Sou formada há 25 anos. E a gente trabalha numa equipe multidisciplinar e a gente está sempre se atualizando, sempre trocando. E agora poder também fazer essa troca com o pessoal do trauma, né? Então é muito interessante a gente pensar o que une o brainstorming e a terapia sexual. Duas coisas. Uma, o trauma, que não é o nosso assunto aqui hoje, né? E a outra é a sintonia, né? A base do brainstorming, ela depende de uma sintonia para o trabalho acontecer, para que a sessão flua, para que o acesso às histórias aconteçam, né? E na sexualidade é assim também, né? Se um casal não tiver sintonia, né? Se aquela troca que é muito além de um olhar, que é muito além de uma conexão de paixão, não estiver acontecendo, é muito pior, né? A gente tem uma condição de ter um, um contato muito mais inteiro quando a sintonia acontece. E se a gente trabalha com os nossos clientes usando uma abordagem de sintonia, eles, nossa, com eles, né, para que emerjam as coisas deles, e eles também se sintonizam consigo mesmos, se integram com as suas próprias forças, né? Eles ficam muito mais preparados, muito mais bem adaptados com as suas histórias, suas essências, para essa troca, quando eles vão para os encontros, né? Então, eu queria antes posicionar isso, porque eu acho que é significativo para quem entende a abordagem, né? Aham.
E a questão da sintonia, ela é importante em todo o processo terapêutico, né? Algumas abordagens enfatizam mais do que outras, e para o brainstorming é uma ferramenta essencial, fundamental de trabalho. E aí acho que, né, se acompanhei bem, se entendi bem a tua fala, para a perspectiva do trabalho da sexualidade, isso é tão chave quanto para o brainstorming. Isso mesmo. Então, efetivamente, meu bom dia para todos. Que bom que você marcou as coisas fora do lugar comum. Eu adoro isso, né? A gente num sábado de manhã acordando para conversar sobre contatos, relacionamentos, prazer, né? E estou aqui à disposição, Daniel. Você fica à vontade para direcionar que a gente vai levando esse diálogo nosso aqui. A gente tinha feito uma pré-discussão breve, né? Então, a ideia é ser um bate-papo nosso, mas ser um bate-papo com todos os presentes, sejam psicólogos, não psicólogos, interessados ou pessoas que estão mobilizadas de alguma forma com a própria sexualidade. Então, que todos os participantes fiquem à vontade para se colocar, para fazer pergunta e tal, né? Só lembrando que como está sendo gravado, para trazer a coisa enquanto dúvida, não enquanto questão pessoal, por conta da exposição que vai ficar posteriormente, então que a gente possa fazer uma discussão no sentido genérico, né? Sem entrar em especificidades de ninguém, mas a gente tinha feito uma linha guia, né? Que é falar dos casais, dos solteiros, dos adolescentes e das crianças, né? A priori, acho que algumas orelhas podem ter se arrepiado aí a hora que a gente fala de sexualidade e criança, mas vocês vão entender e até entender um pouco da importância de olhar para isso e de discutir isso nesse momento, a hora que a gente chegar nesse ponto. Né? Então, acho que a gente podia começar, acho que essa é uma boa ordem mesmo, né? Começar aí falando um pouco dos casais, né? Das diversas dificuldades ou oportunidades, né? Que esse momento, né? Ver meme aí para tudo quanto é canto, de que agora os casais vão se separar, de que finalmente vão se conhecer, né? E, infelizmente, isso pode ser uma realidade para muitos casais, né? Mas mesmo nesse caso, ainda é uma oportunidade, então, de aprofundar, né, essa relação. É lógico que a gente sabe que são caricaturas, que isso não expressa a totalidade. Caricatura sempre pega o problema, né, e transforma em algo grande. Mas a sexualidade pode ser aí uma grande ferramenta até de aproximação, né? Ou até de autodiagnóstico do casal com relação a ele mesmo, né? Exatamente. Então, eu queria colocar 2 pontos assim gerais para a gente começar. O primeiro é se existe saúde mental e física, né? Porque a sexualidade, o exercício, né, do contato sexual exige essas 2 coisas. E o momento do Covid, da quarentena em si, né? A gente fala que é o Covid, não é o Covid. O Covid é quem está pegando a doença, estou falando como que ele nos coloca nessa situação de quarentena. Esses 2 pontos estão afetando as 2 histórias, né? A história da saúde mental e a história da saúde física, né? Como que as pessoas estão conseguindo ou não se manter situados e bem na sua própria vida, né? Sem estresse, etc. E se ela não é um risco para o outro, né? Ou para si mesmo. Então, a gente vai, a princípio, abordar a questão da sexualidade. O sexo em si exige contato, né? Ele é contato, né? E então, como fica esse paradoxo, tá? Então, a questão da saúde e a questão do contato.
bom? O que eu pensei a princípio? As pessoas, na verdade, nós todos, dentro da nossa sociedade atual, a gente já estava distanciado socialmente dos nossos entes queridos e mais próximos, né? Por que o contato que a situação nos impôs está tão difícil? Porque a gente já tinha perdido ele. Sabe como? A forma frenética, né, de trabalho, as interações online e não pessoais, o tempo engolido por todas as performances e N coisas que as pessoas são cobradas, de um modo geral. E você vê isso em todas as idades, né? Você vê casais que iam para a cama, cada um com seus smartphones, e eles não interagiam. Eles simplesmente estavam em outros mundos, emudecidos, não trocavam um oi, que dirá sexo, né? Você via pessoas que estavam atoladas nessas coisas e não davam atenção para os seus filhos, não acompanhavam os seus adolescentes. Mães amamentando, tendo que atualizar suas redes, como se a amamentação fosse perda de tempo, né? Então, cadê o contato, né? E a gente sabe que isso já aconteceu até antes das internet, do mundo digital nos invadir. E outro paradoxo é que agora ele está nos salvando, né? Mas a análise é a seguinte: isso aconteceu de forma acelerada e nos distanciou tanto apenas de 10 anos para cá, né? Os smartphones tomaram essa proporção com o Facebook, cada qual com a sua internet onde vai, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de 2009 para cá. Isso foi um boom no mundo, né? Então, é muito pouco tempo para a gente pensar o quanto a gente foi para o outro extremo, né? Então, a questão que eu quero colocar é a seguinte: é hora da gente resgatar aquilo que nos faz falta. Hoje nós estamos vendo o quanto a falta de contato é um problema, né? E estamos deixando de vivenciar essa situação do contato, que antes do sexo é o contato do convívio, das experiências de interação, de diálogo, etc., na nossa casa, né? Com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que mais nos amam, com as pessoas que mais nos querem bem, né? Eu tenho um exemplo, né, de uma pessoa que eu atendo, que ela teve durante um ano passando por um tratamento de câncer e ela ficou confinada, porque ela estava totalmente impedida de contato por causa da vulnerabilidade da saúde. E ela falou assim para mim: comenta sobre isso, Simone, porque o que eu aprendi foi que a diferença entre viver e estar vivo está no contato, né? Uhum. Então, acho bacana a gente poder aproveitar essa oportunidade, né? E o que a gente vê, o que a gente tem visto, né? Indo agora para a questão sexual. Os hábitos não mudam, né, Daniel, de repente, né? A imposição da mudança de hábito, cada dia tem mostrado uma situação nova para a gente. Mas sexualmente, o que eu vejo os casais que já tinham vida sexual ativa continuam, os casais que tinham problemas sexuais continuam com eles, né? Se eles eram abstinentes, continuam. Se eles estavam brigando ou hostis um com o outro, continuam. Então, esse momento ele está colocando em evidência, de uma maneira completamente implacável, tudo que já existia. E essa é a nossa oportunidade. Aonde que está a sua possibilidade, já que agora tem tempo, já que agora a pessoa está disponível, já que agora você vê, né? Para que você transforme isso, né? Então, eu gostaria de começar pelos médicos, tá? E quando eu falo médicos, eu estou falando de todas as pessoas que estão envolvidas com a saúde dos outros, né? E também se expondo a contaminações, né? Então, estou falando dos enfermeiros, Profissionais de saúde de forma geral, outros né? profissionais de saúde, né?
fisioterapeutas intensivistas, até os atendentes lá do pronto atendimento, enfim, todas as pessoas que vão ter esses contatos. Como fica o sexo dessas pessoas, né? Então, eu tenho um convívio muito grande com colegas médicos, né? Porque a sexologia tem uma transposição muito... ela junta, né, com a medicina, e também atendo muitos médicos. E o que eu vejo é o seguinte, tem médico indo morar em hotel para proteger sua família, tem médico indo morar junto um com os outros pelo mesmo motivo, e eles estão privados do contato por uma questão de proteção, né, para si e para os outros. E aqueles que às vezes os dois são médicos, ou os dois são da mesma área, né, no caso aí da saúde, estão expostos e tudo mais, eles têm que lidar com o estresse do trabalho, né? Me tocou uma fala do ex-ministro agora, né, da saúde, quando ele falou, o médico não abandona o seu paciente. E é verdade. Quando eles chegam em casa, eles vão discutir trabalho, eles querem descansar, né? Eles estão pensando, tem gente morrendo, né? Então, eles não estão ali com uma disponibilidade para o outro, né? O estresse da vida está afetando essas condições, inclusive, de trocas afetivas, né? E, por um lado, se a gente pensar que a prática feminina é diferente da masculina, você pode até imaginar ou esperar que os homens pratiquem masturbação, por exemplo, como mais uma descarga de tensão. Diferente das mulheres, que em todas as idades os homens se masturbam mais do que as mulheres, né? Então, elas não vão ter, muitas vezes, nem essa prática com autoerotismo nesse período, né? Claro que cada caso é um caso, estou falando generalizando, tá, gente? E aí, a gente pensa naqueles que têm a vida que poderia ser ótima e não está sendo, né? Porque tem os ótimos também, tá, Daniel? Eu já ouvi de uma cliente uma frase assim, nossa, nunca transei tanto como nessa quarentena, né? Já recebi uma charge que é assim, avisa para o meu marido que não é lua de mel, é quarentena, né? Então, assim, aquele casal que está funcional, aquele casal que está em sintonia, aquele casal, eles estão aproveitando, eles estão tendo toda essa intimidade a seu favor, né? Mas a gente vai falar dos impactos, né? Que impactos são esses? Eu pensei o seguinte, de um modo geral, como as pessoas já estavam distanciadas, o que a gente pode fazer, o que a gente pode discutir com esses casais para que eles desenvolvam melhores interações entre si, né? Então, eu tenho passado listinha de tarefa para fazer uma coisa juntos por dia, né? Que eu acho muito bacana. Eles mesmos me ajudam a fazer essa lista de tarefa, né? Então, vamos supor um exemplo que, então nós vamos fazer um jantar especial e cerimoniosamente a gente vai colocar uma mesa, a gente vai fingir que está indo para o restaurante, a gente vai ter nosso momento, né? E não é só esse momento. Imagina, o preparo pode ser junto, a discussão do cardápio, o que dia, que horas. Isso tem mais a ideia de que eles se aproximem, coisas que antes não era possível, né? E uma vez que isso acontece, se rolar algo depois, é lucro, né? Mas já começaram a desenvolver uma maneira de estarem juntos, né? E aí tem uns que falam, Simone, a gente tem criança pequena, como que a gente vai fazer? Lógico que eles não vão dormir nesse dia, né? E de fato, quem tem criança pequena sabe que criança fica acordada quando você planeja uma coisa dessas, né? Então, eu falo, coloca o lugar delas na mesa, né? Coloca uma tacinha dessas de licor, né? Para ela se sentir também pertencente. E o controle motor, porque a haste é pequenininha, ela consegue manusear, né? Deixa esse dia ser o dia da família. Olha que bacana. Por quê? Um olhar terno que uma criança vê os pais trocando, uma palavra doce
que é uma criança ver os pais dizendo um para o outro, tem um significado infinito de segurança, de presença ali naquela situação, né? Então, se você imaginar que tem um ambiente disfuncional e que eles brigam, trocam farpas, tiroteios, né, e agressões, e se você vai promovendo pequenas pitadas desses momentos, isso vai começar a transformar, né? E aí, na mesma tarefa, tem gente que fala, nem vou ter que lavar tudo depois. Quem que eu não vou fazer isso, né? E aí eu pergunto, se você fosse receber uma visita, você faria? Se você tivesse que postar isso na internet, você queria que tivesse bonito? Então, dê isso para você. Ofereça isso para a sua pessoa, para o seu par, né? E aí eu vou conseguindo trazê-los para ação, porque nessa inércia atolados, o home office, né, por exemplo, tem colocado os casais, às vezes um atolado com uma tarefa, o outro com outra, né? Vou falar um pouco mais disso quando a gente falar das crianças, mas inclusive atrapalhando esse contato, que é o contato do casal, né? Então, se a gente quer simplificar demais, pode. É só você colocar aquele momento especial, né? Você pode fazer um alimento que você ia comer normalmente, mas você permaneça mais à mesa, olho no olho com seu parceiro, bate um papo mais agradável, faz aquilo se tornar um momento diferente, né? Tudo isso tem valor, né? E aí eu vou dando, né, opiniões, dicas, tá lá. Vamos tomar banho junto, então. Como é que é esse banho junto? Tem que ser banho de namorado, né? Um tem que ensaboar o outro, aquilo tem que virar uma sedução, né? É aquela coisa de aproveitar coisas do dia a dia, corriqueiras, mas que vão ajudar a aproximar, né? Outra hora... então... Você quer falar, Daniel? A hora que você fala, me vem muito essa criatividade, né? Sim. De usar do que é pequeno, do que é cotidiano, né? Então, de repente, eu não vou pôr a mesa, ou eu nem tenho uma mesa muito bonita para pôr, Sim. Mas eu pego o prato, organizo ali as coisas, sirvo da panela mesmo, mas deixo a panela no fogão. E à mesa eu faço uma coisa mais bonita, um prato bem servido. E esse olhar, né? Então, que esse físico seja só esse estímulo para o olhar um para o outro, ou até mesmo para esse olhar em família, né? Porque a saúde do casal ela vai ser muito conectada com a saúde da família como um todo. Sim. E a gente tinha conversado, Daniel, sobre essa questão, né? E como fica a privacidade do casal com filhos adolescentes, com a criança o tempo todo, né? Isso é uma outra coisa que, a hora que você comentou aí, me fez lembrar que a criança que vê a porta do quarto dos pais trancada, ou o adolescente que sabe ou imagina o que está acontecendo lá, é bom, gente. Isso traz segurança. Se papai e mamãe estão bem, eu estou segura, eu estou feliz, né? Então a gente tem que aprender a desenvolver essa privacidade que o casal nunca deveria ter perdido depois que os filhos nascem, né? É óbvio que durante essa transição existe, claro, uma adaptação da sexualidade do casal, porém ela precisa ser mantida nesse tom de preservação da privacidade para que a sintonia, a frequência e o encontro sexual possa ter espaço, né? Então, é interessante também pensar sobre isso. Se isso estiver faltando na sua casa, né? Se estiver faltando na casa do seu cliente, proponha. Vamos desenvolver agora, né? Como seria, né? Outro ponto, às vezes o pessoal fala, indica um filme, talvez um Netflix, alguma coisa que tem uma pegada assim mais quente, né? Para a gente assistir a dois, né? Ótimo também, né? Às vezes a gente precisa de pegar no tranco, vamos dizer assim,
né? Só que aí eu faço uma ressalva e acho que é interessante colocar aqui. O que acontece é que os homens, eles estão muito acostumados a assistir filme pornográfico. E eles não têm paciência de assistir um filme romântico, um filme de arte, um filme que tem história e tudo mais, que é o que a mulher prefere, tá? E se vai assistir a dois, é uma situação que precisa ter um acordo, né? Então eu falo para os homens, ó, curte o filme, né? E entra ali na situação em vez de ficar querendo transformar aquilo nas suas expectativas pornográficas. E com a mulher eu tenho que falar diferente. Por quê? O que acontece, gente? A mulher vai assistir o filme e ela acha que tem que assistir o filme inteiro, né? E aí o estímulo acontece, a coisa está toda top, está no auge ali de uma resposta física. E ali é o momento de curtir quem está do seu lado, se tornar atores e fazer daquele momento que era só o pretexto, né? Desse encontro, o encontro a dois, né? Então eu falo com elas, já deixo claro, por quê? Já aconteceu vamos supor, estava tudo ótimo e tal, mas aí o filme transforma num drama, né? Violência e tal. Pronto, perdeu a viagem, perdeu a oportunidade, né? De ter tido aquele momento ali. Então, essas dicas, né, são importantes, porque existe um funcionamento diferente. É claro que existem mulheres que também vão preferir o filme pornográfico, ou homens que gostam de um filme de arte, que tem umas cenas que são eróticas apenas e tudo mais. Quando eu falo assim, generalizando, é que eu estou falando da maioria, né? E que vale a pena a gente prestar atenção nessas coisas. Inclusive, vão ter casais que vai ser o inverso. Exatamente, né? Ou que não vão querer esse tipo pega, né? Esse tipo de início. Eles vão querer de outra forma. Eles vão dançar juntos, vão colocar uma música e vão lembrar dos velhos tempos, e aquilo é o suficiente, né? Então a gente vai entrando nessa maneira de atuar com eles, né? E o sexo propriamente dito, ele está liberado para todas as pessoas que estão em quarentena total e são monogâmicas, né? Porque senão, se você tiver com algum risco, você não pode nem dormir na mesma cama, porque a aproximação de respiração ali, né? A maneira como as pessoas convivem pode causar já uma contaminação. Agora, se tiver saudável e brigando, não tendo sexo, descubra onde está o problema, né? E quando o problema acontece e você descobre, você tem a oportunidade de atuar ali, né? Então, o que está te afastando do seu parceiro ou da sua parceira? É a falta de perdão? É a falta de conexão? Onde ela se perdeu? O que aconteceu, né? O que está te afastando? Como eu falei, a falta de privacidade? É a falta de liberdade do contexto do sexo em si? É a falta de treino, né? Se for, tá fácil, porque se antes vocês não tinham tempo, agora o tempo está sobrando, né? Então eu falo o seguinte, que qual que era o seu sonho, né? Quantas vezes por semana, qual que era a frequência que você desejava? Mas você não tinha tempo, você estava cansado, você estava estressado ou estressada, ansioso, tal. Que tal se vocês, nesse momento, aproveitarem para internalizar um novo jeito de funcionar? Você ia falar alguma coisa, Daniel? Não, eu só estava conferindo o barulho aqui. Ah, tá. Então é isso, com cada casal e as ideias que eu costumo colocar, vai variar de acordo com o que eles vivem, né? Mas situações, né, de problemas sexuais, a gente tem de toda ordem, né? Aliás, sexualidade é um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde, ela
preconiza que a satisfação sexual, ela define também, é um dos itens, né, que define a qualidade de vida das pessoas, né? E a gente recebe queixas de todo tipo. Então, se agora que você tem mais tempo, você pode buscar um terapeuta para isso, ou você pode aplicar as coisas que você sabe que vai beneficiar para você superar aquela disfunção, né? Se for uma anorgasmia, se for uma ejaculação precoce, aproveitar esse momento, né? Bom, e aí como que fica? Que eu falei dos que podem ter uma saúde e essa liberdade, né? Então, o exercício da fantasia, essa troca, essa aproximação, tudo vai favorecer. E aqueles, e aqueles que têm alguma restrição, né? Beijo é de jeito nenhum, né? Porque ele realmente é uma troca total e restrita, né? De tudo que tem, principalmente se colocado em relação à contaminação pelo Covid, né? E o resto é dentro das premissas de menores efeitos de contato para aquilo acontecer, né? Então, olha só, deixa eu ver aqui, se a gente for pensar nesses impactos, né, que tem, e se os hábitos não mudaram, os hábitos dos solteiros também não mudou, né? Eles querem sair, eles querem encontrar, né? Eles querem paquerar e tudo mais, né? E aí eu vou falar para essas pessoas, infelizmente, melhor não. Né? Ou use máscara. Brincando, né? Ou seja, há um momento agora em que você expõe não só a si mesmo, mas os outros que você sai e volta, né, trazendo. A gente vê, eu tenho visto, né, jovens adultos que namoram e tal, alguns vindo para a casa do outro, passar uma semana, ficar mais tempo. Isso se as outras famílias também tiverem total quarentena. Então, é o bom senso que as pessoas vão ter que ter para poder ter um pouco de contato desse convívio presencial, né? Mas eles podem ter um pouco de visão, né, de como se proteger. Então, aqui, quando a gente fala de solteiros, nós também temos que incluir aquela pessoa que não é monogâmica, por exemplo, uma pessoa que tem uma relação extraconjugal. A gente tem que incluir os poliamor, né, que são aqueles que têm relacionamentos com várias pessoas. A gente tem que incluir os casais que praticam swing, que são aqueles que fazem sexo entre outros casais, né? Entre outras práticas que que podem até ser corriqueiras, mas não está na quarentena, não está junto, né? Então, nesse caso, é a mesma coisa. Melhor não, tá? Que gera um contato que vai além da barreira da casa, né? Vai além, exatamente, né? E aí... interessante que você fala de uma diversidade, né? Isso aí só para citar algumas, né? Temos várias, né? Mas E é uma coisa muito pouco falada, né? Essa questão do não dito da sexualidade, eu acho que é uma coisa que sempre vale a pena tocar. Porque a hora que você pensar o casal é importante que o casal tenha espaço, é importante que até é uma segurança para a criança saber que existe uma estabilidade ali do casal, e normalmente isso é muito visto de forma avessa, assim, né? Tipo, como assim meu filho vai saber que eu estava fazendo sexo? Peraí, se eu não fizesse sexo, ele não tinha nascido. Isso. Né? Pelo menos não pensando num casal fértil heterossexual, né? Então são distorções assim, né? De que, peraí, é uma coisa natural, né? Existem expressões. Talvez a principal referência seja qual é o respeito entre essas pessoas, e não muito mais o que acontece.
né? Exatamente, né? E Então, o eu nosso posso... respeito, e o nosso É, respeito, Daniel, enquanto terapeutas, a essa diversidade também, né? uhum, com certeza. Porque se a gente não respeita, a gente não ajuda. Isso, exatamente, né? E pensando em diversidade, você pode ter um casal monogâmico que é homossexual e tem práticas anais, por exemplo, e a gente tem que tomar um cuidado também com esse contato com fezes, né? Porque o ouro anal, né, que é uma prática que chama rimming, é uma situação que pode ser um contato de via direta do Covid. Então, assim, não beijou, mas teve outro contato com uma parte, né, do corpo, não precisa ser só casais homossexuais, homens, casais hétero, casais lésbicas ou qualquer prática que a pessoa tenha, que essa prática poderia passar batido, né, nesse momento, se tem esse tipo de contato, evitar, porque é a mesma coisa do beijo, não é uma via, é uma via de contaminação e isso não pode acontecer, tá? Então, eu estava dizendo Entrando nos sobre. solteiros, né? É, Ah, deixa eu fazer então, uma provocação sobre os solteiros. vai. Pensando no solteiro que está sozinho, isolado, é, não sei se você está numa outra linha de raciocínio, mas se você tiver, te pedir para voltar nesse ponto em algum momento, como que entra essa relação do vício da pornografia? Ah, tá. Uhum, ótimo. Vou falar sobre isso. Posso falar agora, né? Isso é uma coisa que está muito comum, né? Aliás, em termos de vício e dependência de internet, a gente tem o maior risco para, número um, né? Para jogos, número dois, pornografia, número três, redes sociais, tá? Então, é um risco, né? E a pornografia pode ser agora uma saída no sentido dessa prática solitária, isso pode intensificar, etc. e tal. Se for uma coisa que você está fazendo como um escape agora, ou uma prática agora, menos chance, né? Porque você é engajado e tal. Agora, se você tem pano de fundo, uma compulsão, você está deprimido, você tem uma situação que a vida, né, os reveses da vida estão te deixando ir para esse lugar como um refúgio, existe um risco maior, né? Então, é interessante a gente pensar que também, né, 24 horas disponíveis, 7 dias por semana e gratuito, né? E mais do que isso, olha só, tem cliente que usa o Twitter como o canal de pornografia dele. Por quê? Deles, né? Não é um só. Porque lá o pessoal posta os filminhos caseiros, né? Essa exposição da sexualidade está muito comum. Então, ao invés de uma pessoa querer ir para um canal de filme pornô, ele fica procurando coisas ali que alguém postou para assistir, né? E essa curiosidade da vida alheia e tal, então tudo vai chamando, né? É uma forma, sim, de expressão, é uma forma que é a escolha de cada um, etc. Mas existe o risco que a gente tem que estar atentos. E aí, quando você fala dos solteiros, aí eu incluo todo mundo. Porque não são só os solteiros que assistem filme pornográfico ou que têm risco de tornarem-se dependentes da pornografia, tá? E por que que torna dependente, né? Qual que é o mecanismo cerebral, né? Neurocognitivo disso? É a área de prazer e recompensa, né? Que é as áreas dopaminérgicas, que é a mesma do jogo, que é a mesma do sexo a dois, né? Que é a mesma da droga, que é a mesma do jogo, né? Que é a mesma da pornografia. Então, esses centros, eles são ativados e são ativados de maneira bastante intensas e aquilo traz um prazer. E porque traz um prazer, te coloca no risco de querer mais e mais e mais e mais e mais e de outros tipos e diversificar e curioso e etc. Daqui a pouco você está baixando gigas de filmes porque você já está envolvido só com isso, né? Então é muito importante a gente
saber que pode ser uma saída, um momento, etc., mas ter esse cuidado em relação a riscos que a gente se expõe por causa que existe uma neurobiologia por trás, tá? Tem alguma dica no sentido da pessoa estar percebendo que está saindo, né? Tá indo para esse risco? Uhum. Os casais, você falou de diversas dicas, né? A dica em relação a isso, que pode ser para qualquer uma dos vícios, tanto para jogos, quanto para pornografia, quanto para redes sociais, e nesse momento de Covid a gente está sujeito a todos, porque é o nosso lugar de encontro, é o nosso lugar de trabalho, é o nosso lugar de contato, é o nosso lugar de refúgio, está sendo tudo, né? Então, não vamos incluir aí só a pornografia, não, porque vale para os três, tá? Se você estiver deixando de fazer as suas coisas, né, do dia a dia, em função de necessitar daquilo. Se a sua bateria está acabando ou você tá privado de ter acesso ao seu aparelho agora e você não vai poder ver aquilo e aquilo te causa ansiedade, né? Se você não tem outra forma de relaxar que não seja daquela forma. Se você perde noites de sono, que você já está cansado, exausto e querendo dormir, o corpo pedindo, mas aquele ambiente, né, do jogo, da pornografia ou da troca ali das redes sociais, e aquilo te leva, isso tudo são sinais de que você precisa prestar atenção. Porque se fosse, eu falo que é igual bebida, né? Geralmente ela está envolvida nos encontros e tal, e se ela tem uma função de prazer e trocas, ok, mas se passa disso, está no risco, né? Então, é mais ou menos essa linha de percepção que a gente pode ter, autopercepção, né? E percepção com o nosso cônjuge, nossos filhos também, né? Tem gente que a Raquel está perguntando de antídotos, né? E eu estava pensando exatamente nisso, assim. Acho que talvez você possa complementar, mas essa diversificação, né? Então eu vou usar da pornografia para dar uma estimulada nessa sexualidade nesse momento, seja em casal, seja sozinho e tal, né? Mas que eu não fique só nisso, que eu possa tomar uma cervejinha, mas que ela não seja cotidiana, que ela não vire uma rotina, que se hoje eu faço uma coisa, se hoje eu tomo uma cerveja, amanhã eu faço uma meditação, depois de amanhã eu assisto um filme pornô. E essa diversificação acho que poderia ser uma sugestão nesse sentido de manter essa saúde mental, né? Depois de amanhã eu vou ficar à madrugada conversando com um amigo que eu não falo ou não vejo há muito tempo. E aí acho que essa diversificação ela é infinita, né? Isso aí, você respondeu a colega aí. É exatamente isso, né? Quanto mais a gente diversifica e traz para a vida uma satisfação com o todo, né? Porque prazeres há em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos contatos e nossos convívios, melhores nós estamos em termos de estabilidade afetiva, emocional, autorregulação, tudo mais, tá? Então, certíssimo, por aí, né? Bom, e aí onde que eu estava pensando nos solteiros, só mais uma coisa que a gente precisa colocar, que eu acho que é interessante, que como eles se encontram, né? É um desejo, né, de ir para esse movimento, para esse mundo da paquera e tal, os aplicativos, né? Onde as pessoas vão se conhecer, as pessoas vão se encontrar, as pessoas vão se seduzir, etc., mas sem o encontro, por hora, por favor, né? Em relação à autopreservação e preservação dos seus familiares que também estão em casa, em quarentena. Esses aplicativos, eles são muito comuns e o que a gente vê também é que mesmo os seus pares conhecidos, né, que são as pessoas que são da sua turma e tal, vão estar lá nessas comunidades, sabe?
Então, acaba sendo um lugar de encontro, pode ser um lugar onde as pessoas comentam, onde as pessoas fluem, né, com o seu período de sedução, de paquera, de paixão, e são formas, né? Igual eu falei, é um paradoxo. Se antes o mundo tecnológico estava nos tirando, nos consumindo e nos distraindo tanto do contato, agora ele está nos salvando. E eu acho que o equilíbrio é a nossa... o equilíbrio é bom em tudo, né? Que é através dele que tudo vai fluir de uma maneira melhor e que a gente vai usar melhor essas possibilidades, tá? E aí, por exemplo, né, outra coisa, Daniel, que é pouco falado, tem pessoas que usam brinquedos sexuais, né? Que são coisas que elas adquirem ou que na parceria elas usam e tudo, tem que lavar, né? E de preferência de água quente, com sabão, né? Lavar as mãos por 20 segundos sem parar, igualzinho quando é o dia a dia, antes e depois da relação, né? De qualquer maneira, mesmo que você esteja em casa e tal, e nesses que estão ou restringindo ou diminuindo seus contatos, não esquecer dessas práticas, tá? Que são situações, no mínimo, que a gente hoje, né? Hoje é dia 18 de abril de 2020, porque ainda tem muita coisa para se revelar através das pesquisas de como esse vírus comporta, né? Então, em relação à sexualidade, mais ou menos são esses os cuidados que a gente precisa ter para que a gente possa, sim, ter contato, porque sexo é contato, mas com algumas preocupações, tá? E ocorreu uma coisa aqui agora e fugiu. Depois volta. Depois volta. Exatamente. Né? E então é isso, né? Eu acho que a gente precisa realmente adaptar. Ah, lembrei. Pensando em adaptação, né? A gente precisa se reinventar, né? Fiquei pensando, hoje tem esse show, né? Que a Lady Gaga está promovendo, né? Imagina, um show onde milhares de pessoas estariam presentes. Só que ele vai ser isso que de cantores em lugares diferentes, trazendo todo mundo que curte música para um mesmo evento, para um mesmo momento, mas de outra forma, né? Então, ter essa oportunidade e essa criatividade de reinventar, tá? A Luciana quer fazer uma pergunta. Fica à vontade. O vídeo dela. Você sabe abrir teu áudio, Luciana? Eu não estou te achando aqui na tela. Pronto, abri. Me atrapalhei um pouquinho. Simone, eu sou psiquiatra infantil, né? E eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais específica para as crianças que eventualmente já vinham vivendo um transtorno de ansiedade de separação, já tinha toda uma questão de não dormir longe de mãe e tudo mais. E agora, com a quarentena, apesar, né, da mãe estar bem perto e tudo mais, mas tem situações onde os casais continuam precisando ficar separados porque tem uma criança insegura, pode até não ser uma ansiedade de separação, ou uma criança que regride de alguma forma emocionalmente e acaba exigindo que esse casal se separe, né? Então, como orientar nessas situações onde a criança tem uma fragilidade, uma insegurança que até independe, de repente, do ambiente? Uhum. Eu acho isso interessante, porque acontece a qualquer época, né? Não precisa ser nesse momento, mas você está situando como um momento de agora que poderia estar disponível, igual eu estou falando, e não estará. Eu orientaria da mesma maneira que a gente orienta no dia a dia, né? A criança, com essa demanda, principalmente se ela tem uns 5 anos, mais ou menos, para 6, até ali pelos 7, essa criança é muito impressionável, né? Então, as coisas que ela vê, as coisas que ela ouve, os temores voltam na forma de pesadelos, voltam na forma de pensamento, e aquela insegurança que já vinha acontecendo pode exacerbar,
de uma maneira a ela precisar desse contato de apoio, né? E nessa hora, o mais importante é atender essa criança. Não adianta falar, não, fica tranquilo, não tem nada disso, né? Ou dorme de novo, já passou. A criança, ela é concreta, né? A criança, se ela precisa desse apoio dos pais, esse apoio tem que estar garantido. E à medida que a criança for tendo de volta a sua autonomia, a sua confiança, a sua estabilidade emocional, saber que ela está segura mesmo com os pais longe, aí você consegue restabelecer essa vida normal, né? Mas então o que a gente pede, né? A gente pede que os pais vão para o quarto da criança, né? Então ele vai lá fazer a criança dormir, ele vai contar uma história, ele vai estar lá com ela de mão dada até ela dormir. Se a criança acordar de novo, ele vai voltar lá, ele vai perder a noite de sono dele. Ele não vai ficar na acomodação só porque todo dia o filho acorda, né? Por quê? Nesse momento, a criança está contando com o quê? A criança está contando com a presença, com a segurança. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que aquele lugar é dela, que o quarto é dela, que ela está apoiada, né? E tão logo ela tenha essa condição que eu falei, emocional, você não tem que fazer mais uma transição, que é tirar o filho do quarto ou o filho da cama, né? Então, assim, a gente não está falando de uma febrezinha que hoje você trouxe para sua cama. A gente não está falando de um dia ou outro que a criança veio acordada, quis ir no banheiro e depois aninhou ali no seu cantinho. Você está dizendo de uma demanda, né, que é corriqueira, ou pelo menos nesse momento é necessária, né? Então, a orientação é essa, que os pais não usem isso como uma desculpa de mais afastamento, porque muitas vezes isso vem tampar, né? Tamponar aquilo que já era o problema do casal, né? E fica assim ad eterno, porque é cômodo para o casal. E nem a criança melhora e nem os pais melhoram. Então, você está duplamente atrapalhando um sistema, né? Aonde tudo tinha que funcionar. Achei muito válido isso que você disse, Simone, porque a maioria tem uma tendência, até pela comodidade, quando não é uma questão mesmo do casal, então vem a criançada toda para a nossa cama. Então, isso que você falou, não, vamos ter mais trabalho agora, atrapalha o nosso sono, mas pontuar que o quarto continua sendo dela, eu adorei essa dica, vou usá-la muito, viu? Obrigada. Obrigada também. Muito bom. Simone, acho que a gente podia aproveitar que entrou em criança, né, e falar dessa questão, né? Que eu achei muito... a hora que você pontuou na nossa conversa, eu achei de extrema relevância a gente pensar e orientar, né, a respeito desses riscos nesse momento. Sim. Nesse momento, eu anotei uns 5 pontos aqui que eu acho super interessante, só para não esquecer nenhum. Um ponto muito importante, os riscos online, né? Ontem eu até liguei para uma perita da Polícia Federal para discutir com ela se as minhas percepções eram pertinentes, né? Porque, inclusive, foi bacana, eu quero convidar todos que estão aqui presentes que a gente vai fazer uma live juntas. Ela vai falar o que acontece, o que ela descobre nas perícias, onde estão os riscos reais para as crianças, né? E depois eu vou postar lá no meu Instagram, vocês olham para saber o dia certinho, provavelmente vai ser dia 27. A gente já afinou essa data. E eu achei de extrema importância, né? Porque ela se dispor, né, do conhecimento dela para trazer isso para a nossa população de pais, população de psicólogos que estamos na linha de frente com as crianças, né? Então, vale a pena. Então, os riscos online, eles aumentaram, sim, né? Era uma suposição minha, mas ela disse que é real, né? Aumentaram. Aumentaram por 2 motivos e eles têm como rastrear isso, porque eles olham o tipo de procura, de busca, né, que está tendo na internet, de onde vem, como vem, que tipo é. Então, eles têm
inteligência artificial para isso. Então, os pedófilos ou abusadores, de um modo geral, que não são pedófilos, mas são abusadores, estão mais disponíveis com o tempo. Mas na internet, seja trabalhando, seja vivenciando a vida. E as crianças vivem. Então, se aumenta a probabilidade disso acontecer, porque o contato está mais disponível e mais ainda porque os pais não estão tomando conhecimento disso. As crianças, ao meu ver, desse distanciamento que eu falei no início, né, desse contraponto que eu fiz a respeito da falta de contato, estão sendo as últimas a serem resgatadas. Porque adultos, jovens, adolescentes ainda estão usando as redes para interagir. As crianças estão usando a rede para entretenimento, né? E o fato é que elas estão perdendo a chance do convívio. Algumas famílias já estão caindo nessa ficha, né? E ajudando as crianças nas suas tarefas escolares, tendo o momento da brincadeira com os filhos, reconectando com esse momento de convívio e tirando um pouco o peso do trabalho que a criança dá, né? Porque a criança demanda. E eu falo para os pais, por favor, não terceirizem seus filhos. Essa é a sua função. E eles vão precisar só durante um tempo, depois eles vão para a vida. Mas eles vão precisar de você agora, né? Então, Daniel, eu acho que isso é um risco muito importante. Outra coisa que as crianças estão expostas e é um impacto muito grande para elas é justamente essa violência doméstica, né? Seja ela de abuso sexual, porque muitos abusos acontecem dentro da própria casa, né? E a criança está ali 24 horas, provavelmente, né? Com aquele abusador. Se ele for ali do núcleo familiar, porque nem sempre é do núcleo familiar, é do núcleo extenso, né? Que seria outros parentes que têm acesso, mas aí pode acontecer de ser e a criança estaria exposta. E a outra violência que é a violência do trauma vicariante, né? Da criança ver os pais em guerra o tempo todo, da criança participar dessas situações. Então, eu acho que isso é ruim, porque se nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de um desenvolvimento afetivo, né? Que vai impactar lá na frente na forma como essa criança tem a sua relação de intimidade com alguém, a sua relação de confiança com alguém, né? E se esse dano está acontecendo agora, isso trará prejuízos mais tarde, tá? Então, assim, tem muitos anos que eu estudo sobre isso, não sei se você sabe disso, Daniel, mas quando meus filhos eram crianças, eu e meu marido fomos, eu também vendo, né, a exposição que os meus clientes estavam expostos com as mudanças tecnológicas, eu e meu marido fomos estudar como é que a gente ia educar nossos filhos, porque não tinha nada disponível. Pensa, naquele canalzinho de criança, que eu até esqueci o nome agora, que só passa desenho, esqueci agora. Não tinha nenhuma propagandazinha sobre bullying, pra você ter uma ideia, né? Falar de pedofilia não existia, não tinha placa, não tinha placa nas rodovias, não tinha essas propagandas sobre Disque 100, Disque D, não tinha nada disso, né? E a gente vendo tudo acontecer. Então, nós estudamos, por isso que eu depois colaborei junto com a Polícia Federal, com o perfil, né, de como são os abusadores, etc., né? E a gente foi fazer palestras. Eu como mãe e profissional da psicologia, meu marido como pai e profissional da TI, né, que é a tecnologia que ele trabalha com segurança da informação. Então, a gente fazia essas palestras gratuitamente, né? Surgiu de um movimento que a gente queria fazer na sala do meu filho, e aí o colégio nos convidou para dar para todos os pais, né? Foi uma iniciativa e depois a gente continuou fazendo há alguns anos seguidos. Então, muitos filhos dessa época que eu orientei e os pais conseguiram um acordo de uso, conseguiram uma orientação de como usar a internet, supervisionaram, né? Meu marido passava, olha, tem essa forma de
habilitar o aparelho que você vai dar para o seu filho, de você acompanhar o que ele faz, etc. e tal, a gente viu crescer, florescer, tudo bem. Muitos que acharam a gente completamente radicais falaram, quê? Né? E hoje, o que a gente falava lá quase 10 anos atrás é o que está nas cartilhas, né, da Sociedade Americana de Pediatria, que a gente não tirou da cabeça, da cartola. A gente foi atrás dos estudos, né? Então, muitos desses que não seguiram foram parar no meu consultório mais tarde, estão nos consultórios dos colegas agora, né? Porque ficaram, enquanto criança e adolescentes, imbuídos dessas situações. O nosso propósito ali não era prevenir só da pedofilia, que naquele momento foi um outro momento de boom, né? Os números que cresceram, né? A gente usa errado o termo pornografia infantil, porque, na verdade, são cenas de abuso explícito, né? Então, a gente fala de cenas de abuso sexual com crianças. A gente evita esse termo de pornografia infantil justamente para não dar um contexto, não minimizar uma coisa que não é verdade, né? Então, a gente não queria prevenir só isso. E como eu estava falando, só mais um minutinho, tá, Daniel, que eu vou te dar a palavra. Como eu estava falando com a Luciana, as crianças são impressionáveis, né? E elas estão ali expostas a muitas coisas, inclusive cenas sexuais que elas podem acessar num site de joguinho, né? Inclusive com desenho animado de cenas sexuais, por exemplo, de sadismo, de um monte de coisas, e aquilo choca a criança e traumatiza, né? E ela muitas vezes não mostra para o pai, ela fica com medo de o eletrônico ser tirado dela porque ela fez coisa errada, né? Outras vezes vem desesperada, mamãe, aquilo não sai da minha cabeça, eu já tive cliente assim, eu não consigo dormir, né? Porque tinha visto coisa indevida, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Pode falar que eu disparei. Não, tranquilo, que é isso, Simone. Mas eu estava aqui martelando uma ideia na minha cabeça. Eu posso pensar da mesma forma com a criança, de que essa diversidade de usos saudáveis pode ser uma referência tanto de prevenção quanto para ajudar a criança a identificar aquilo que não é saudável e poder denunciar para os pais? Demais, demais. Porque isso depende de como você orienta a criança, né? Se a criança tem essa orientação, e é disso que nós estamos falando aqui, a vulnerabilidade agora, o impacto agora, é que os pais, muitos deles não acordaram ainda. Porque eles estavam tão longe dos seus filhos, eles já tinham terceirizado tudo. E agora, quando eles vieram cuidar de tudo, eles só estão exaustos com a demanda de almoço, de horário, de banho, de rotina, né? E esquecem da parte que é a parte educacional. Então, quando você fala antídotos, né? O que a gente tem? Você vai deixar um smartphone com seu filho? Você vai deixar o seu com seu filho? Ou você vai dar um tablet para a criança? Cada dispositivo tem, quando você compra a parte de privacidade, né? Que você, essa parte técnica, você configura, né? Para que você dê para o seu filho com menos possibilidades de acesso, né? Você pode instalar. Na época a gente usou muito tempo. Aqui em casa eu inclusive, até hoje oriento os pais. Tem um aplicativo que chama NetNanny, né? Hoje ele é gratuito, na época era baratinho, custava $5,99 por ano. E com ele lá já vem uma configuração indicada para cada faixa etária, né? Então, em vez da criança navegar pelo Safari, ele navega pelo NetNanny. Então, à medida que ele faz as buscas, já tem os filtros do que você não quer que ele tenha possibilidade de acesso. E tudo isso está no acordo de uso, porque
A criança de 5 nem precisa do acordo, porque é você que está direcionando, mas nem sempre, porque assim, quando a gente fala supervisione, não é a mesma coisa que você está vendo se o menino está derramando o copo que ele está misturando o Todd. Você não está vendo o que ele está fazendo. Ele simplesmente está ali, você acha que dentro da sua casa está protegido, mas não é verdade, né? Pode ser que ele esteja vendo coisas ou que surjam coisas ali que não sejam ideais para aquela idade, né? Então, essa é uma forma, é um antídoto. Outra forma é restringir o tempo. Se ele vai brincar, se ele vai interagir com o irmãozinho, se ele vai fazer os para-casas que ele está recebendo da escola. Não é a hora de estar ali simplesmente nesse tipo de acesso, né? A grande questão, de novo, isso dá sossego para os pais. Mas pensa, ter um sossego à custa de um risco que seu filho está exposto, você vai dormir com isso? Né? Então, dá trabalho. Né? A gente tem que estar disposto a ter esse trabalho. É esse que é o ponto. A Luciana quer falar alguma coisa dos antídotos também. Vamos lá. Eu de novo, né? Desculpe aí, mas enquanto você estava dizendo, Fique eu me super lembrei à vontade, Luciana, e o resto do grupo também. Obrigada. Eu me lembrei de uma situação com uma criança que eu atendo, que isso até antes do Covid, né? Um jovenzinho, ainda meio criança, pré-adolescente, que tinha havido um rompimento do primeiro amor dele, e ele estava muito fragilizado, e nesses joguinhos, né, alguém que ele não conhecia estava nos joguinhos, começou a conversar, começou a seduzir. O que salvou esse menino? O vínculo que ele tem com a mãe, porque ele não contou para a terapeuta, ele fazia terapia, não contou para mim, e o vínculo foi com a mãe, porque por acaso ele falou, mãe, tem um amigo aí, ele está me chamando para encontrar, né? Aí a mãe, muito atenta, que ela até é assistente social, profissional de saúde, muito esperta, ela, como assim? Me explica melhor, filho. Né? Então eu fico pensando assim, se você não tem um vínculo de confiança com seu filho, esse menino provavelmente, se fosse aquela criança que esconde, que faz tudo sem contar para os pais, esse menino poderia sim ser exposto, né? Então isso que eu queria falar. E a gente sabe que assim, é mais o abuso por imagem é muito maior, mas quando esses de imagem vão para o contato, eles são muito mais dramáticos, muito mais drásticos, muito piores, né? Tem muito piores consequências. E uma fala que você teve aí, Luciana, que é muito importante, a mãe falou, me explica melhor, né? Gente, essa escuta à criança, esse é outro antídoto, tá? Não fica inquirindo a criança, não fica supondo coisas, ela vai assustar, ela não vai, ou ela vai retraumatizar, dependendo da situação, né? Então, pergunte, deixando livre, nessa abertura de mais possibilidade de expressão daquilo que ela está vivenciando. Isso é fundamental. Até porque pode ser simplesmente ser outra criança mesmo. Pode. A Raquel, eu não entendi muito clara aqui a pergunta da Raquel, mas... tá, ela quer saber... Você falou de 5 aspectos e até agora falou de 3. E a gente tem mais 15 minutos para encerrar a nossa fala. O outro, eu falei, só citei, né? Que é para os pais não terceirizarem seus filhos, né? Que é para os pais realmente assumirem essa condição de cuidadores, de supervisores, de participativos, de ser presença na vida dos filhos, tá? E esse momento está propiciando isso. Então, botar no colo, ter contato, porque se está todo mundo ali podendo, a criança está protegida. Agora, se um deles está, né, ali na quarentena dentro de casa, porque o que a gente está vendo? Tem uma quarentena dentro da casa, né? As pessoas, uma aqui, outra lá, acham que não pode nem chegar próximo. Mas
guardado tudo isso que eu falei, não tem problema, porque está todo mundo no mesmo barco ali, né? Ninguém saiu de casa, está todo mundo no mesmo barco. Então, é isso, os pais assumirem, é o que dá mais trabalho. E a outra coisa é isso, é a questão da violência e o quanto que isso é preventivo para o futuro, né? Falei também, o quanto que isso é preventivo para o futuro, inclusive na sexualidade deles, como na afetividade, na maneira como eles vão vivenciar a sua própria vida de forma saudável depois, tá? Então, vamos voltar nos adolescentes. Se tiver mais pergunta de criança, é bom que vocês me ajudam a ampliar o tema. Mas o principal, se eu tiver que colocar aqui como prestem atenção nisso, é presença, acompanhamento, tá? E o risco é real. O que eles vão achar na internet pode causar dano, sim. Tá bom? Aí, os adolescentes. Só você falou o risco é real, né? Então, só para não criar muito uma hiperativação, assim, né? O risco é real desde que não tenha esse contato, não tenha esse acompanhamento, porque mesmo que a criança chegue a algum nível de exposição inicial, né, que é o risco real, se existe esse acompanhamento, se existe essa confiança, se existe essa segurança, isso vai ser acolhido, isso vai ser regulado e isso não vai se tornar um trauma, e sim algo que fortalece o vínculo dentro dessa família. Né? Para alguns. Aí há controvérsias. Porque mesmo com pais zelosos, mesmo com pais que estão acompanhando, acontece, tá? Uhum. Então, isso não blinda a criança, tá? Tanto que a Associação Americana de Pediatria, né, sempre diz isso. Quanto menos exposição, menor o risco. Então, limite o tempo. Bom, ponto número 1. Crianças mais novinhas, menos ainda, porque elas estão privadas, né, que esse é outro dano, elas estão privadas, inclusive, de desenvolvimento motor, desenvolvimento social, né? A gente vê níveis até de grau de autismo aumentando pela falta de contato, porque as crianças não são estimuladas, né, o suficiente para a socialização, para o olho no olho. Então, isso que você está dizendo não garante, tá? E vai ficar claro quando a gente conversar com essa perita federal, porque realmente tem muito, muito mais coisa por trás do que a gente imagina. Eu só não posso ampliar aqui, que eu poderia estar trazendo e tudo, por causa do tempo, né? A gente tem muitas coisas, mas com ela, com o trabalho realmente ali virado, específico nessa linha, é riquíssimo. Ela tem muita experiência para trazer para a gente, tá? Gente, e os adolescentes? O que está acontecendo com esses fofos, né? Mais do que nós, eles estão sofrendo. Adivinha por quê? Porque a adolescência é, em si, uma fase que acontece no grupo. Desenvolvimento da identidade é lá. Desenvolvimento da sexualidade é lá. O desenvolvimento da socialização é lá. A sua maneira de causa e consequência, de influências, de descobertas de vida é lá, né? Até a identidade sexual, como a identidade profissional, né? Como que isso vai se dando através do convívio em grupo, né? Eu tive uma cliente essa semana que ela falou assim, ai, Si, ela me chama de Si, uma fofa. Eu nunca imaginei que eu ia ter vontade de ir para a escola. Achei uma gracinha, né? Por quê? Porque ali é o lugar de encontro e eles não têm, né? Então estão expostos, eles estão privados dos seus grupos, né?
eles não estão podendo transitar esse ir e vir, né? Esses maritaca, né? Que ti, e é muita troca que eles fazem, né? Então, estão no 1 a 1, no vídeo, em 3, em 5, mas não é aquilo que compõe, né, a fase do desenvolvimento, e a gente tem que lidar atentos, porque eles estão sendo pessoas que foram, na verdade, se você olhar os adolescentes hoje, eles não acostumaram com o tempo livre, eles nunca tiveram tempo livre. Eles foram bebês que foram para o berçário. Eles foram crianças que tinham horário um seguido do outro de atividade. Então, agora, mesmo que ele tivesse tranquilo sem o grupo, se ele fica sozinho, vem o tédio. E eu estou vendo isso acontecer cada vez que o tempo passa mais. E esse tédio, né, a gente viu aí os níveis de suicídio na época de adolescente crescerem. Então, a gente tem que estar atento se esses adolescentes não vão estar deprimindo nesse momento. E a gente também vai ter que estar atento em relação à pornografia, porque é uma fase de descoberta, né? E como que eles vão buscar isso ou não, em que medida a mais, né? Porque eles estão se descobrindo, que pudesse trazer algum tipo de prejuízo para eles, né? Então, eu vejo o seguinte, que os nudes vão aumentar, tá? Embora seja hoje, né, considerada uma forma de expressão da sexualidade, o envio de nudes, inclusive na faixa adolescente, eles vão aumentar, porque essa interação que se dava, né, no ficar, na festa, no comentário, etc., eles vão começar a trazer para o concreto, né, que é essa via através do online, e isso tem um nome, né? Não sei se você sabe, chama sexting, né? Que é você enviar fotos eróticas ou cenas eróticas ou videozinhos, aí já é outro nome que eu esqueci agora, mas é essa prática de trocar com alguém que você paquera, com alguém que tem curiosidade, alguém que você está conversando e tudo. E aí os adolescentes têm praticado isso, e aí pode colocá-los em risco em relação a esse vazamento dessas imagens, né? Porque eles fazem na brincadeira, eles fazem no auê, e depois eles não têm ainda a segurança, a autoestima, a maturidade para lidar com alguma consequência, e que pode ter um revés negativo na vida deles, até na brincadeira entre os colegas. Nós não estamos nem falando dessas cenas irem para pessoas mal intencionadas, como outros crimes que acontecem na rede, quando as pessoas exporem, né? Inclusive, gente, voltando nas crianças, pais, cuidado com o que vocês postam dos seus filhos. Muitas coisas que vocês acham ingênuas são coisas que os pedófilos ou as outras pessoas se excitam com elas, né? E usam, maquiando aquela imagem para trocar figurinha na internet, né? Eles precisam de material inédito, né? E aí, muitas coisas que os pais colocam, eles podem até usar. Bom, então, as grandes questões dos adolescentes até fogem do nosso assunto aqui. Eu acho que mereceria um outro encontro só para falar de adolescente, porque é muito vasto o impacto que está ocorrendo na vida deles. Mas, do ponto de vista sexual, esses dois pontos mais importantes, né? Cuidar para que eles não deprimam através do tédio, cuidar para que eles tenham o contato online sadio, e que eles estejam orientados em como eles vão se expor nesse momento para não terem consequências negativas depois. E só para completar, que eu fui e voltei no assunto, em relação a eles nunca terem tido tempo livre, então esse tédio, eles não dão conta de ficar consigo mesmos. Essa mesma menina que eu
citei, né, que falou que vontade de ir para a escola, a gente fez uma listinha para ela, né, do que ela podia fazer essa semana que ela podia estar em contato com ela mesma, né? Como que ela podia aproveitar esse momento da quarentena para estar curtindo as coisas com ela mesma, né? Então a gente listou, ela está no momento, não aqui na cidade, está num lugar onde tem natureza, onde pode estar em contato com o sol, com a piscina e tudo mais. Então eu falei para ela que era para ela deitar, um dos dias, né? Que era para ela deitar num lugar aconchegante, que ela pudesse ver o céu e que ela ficasse contemplando as nuvens mudarem de forma. Aí ela falou assim, de noite? Ou seja, nunca tiveram essa oportunidade. O tempo à toa, que na nossa época era refresco, era gostoso, né? Eles não sabem o que é isso, né? Então, esse andar descalço, boiar na água, fazer um brigadeiro e deliciar comendo esse brigadeiro, saboreando, enfim. A gente foi fazendo coisas, colocando no contexto dela, e falei, você experimenta? Só para você ver como é que é, né? Aí, mandei a foto da listinha, que eu fui anotando junto com ela na sessão, e aí no final eu falei para ela assim, então, como é que a gente vai dar o título dessa sessão, né? Qual vai ser o título que a gente vai dar para isso? Aí ela falou assim, põe aí, me tirando do tédio. Né? Então, essa coisa, os pais podem fazer, não precisa estar na terapia para fazer. Os pais podem dar esse contexto para os filhos estarem bem consigo e não ficarem em riscos outros aí por causa da quarentena. Acho que cada um dos eixos daria uma outra palestra, né, Simone? Verdade, Daniel. Agora, o das crianças, especialmente nessa questão da segurança eletrônica, né? A gente vai ter essa oportunidade de te ver com essa perita. Sim. Acho que vai ser muito enriquecedor, tenho certeza de que sim. Sim. Quem sabe dos adolescentes ou dos outros eixos também você vai programando aí para frente. Porque vai ampliando, né? Por exemplo, se você pensar só um pequenininho aqui dos adolescentes mais velhos agora, que estão prestes a fazer vestibular. Já é um ano tenso, né? E eles vão lidar com a incerteza. Eles não estão preparados quanto eles imaginavam que ia estar, né? Eles vão concorrer como? Vai ter ou não vai ter? Até lá tudo já aconteceu, ou seja, é uma época já de incertezas, é uma época já de mudanças. E vindo essas outras de fora, bagunça a cabeça deles, né? Então, a gente tem que ajudá-los a manter ativos, apesar de restritos. Porque eles têm muita energia. Incerteza é a palavra-chave, né, do momento. Assim. E acho que criatividade é o antídoto. É a saída. Com em certeza. vários aspectos. Só trazer algumas coisas aqui do chat. A Raquel está querendo confirmar o nome do aplicativo. É NetNanny. N-E-T... Isso. NetNanny. N-A-N-N-Y. Isso. Ok. Tem também da Microsoft, que é um aplicativo chama controle familiar, se não me engano. Ele também é muito bom, porque ele ajuda a fazer filtros no aparelho, de modo que ao acessar a criança já tem algumas restrições. E ele também, se não me engano, prevê idades e melhores tipos, né, de assuntos para cada idade. Igual o NetNanny. Acho que no Windows, acho que isso é nativo, né? Já vem dentro do próprio Windows. Vem, mas você tem que ativar, né? Você tem que ir lá no controle dos pais, isso no computador.
né? Você entra lá, controle dos pais, e ativa aquilo no computador, põe senha para cada criança e tal, né? Porque tem filhos de idades diferentes. Gente, eu já tive criança e adolescente que um vendia o tempo para o outro. Gente. A mesada, Mercado negro. Mercado negro de acesso à internet. Mas hoje no smartphone, aí são aplicativos, aí entra lá, acho que chama Controle da Família, se não me engano. Da Microsoft. A Raquel também virou e falou de você poder estar em outras lives também, falando mais. Obrigada. Né? E Alice e Luciana comentaram essa coisa, né, da solidão, né? A Alice falando de crianças de 8 anos, falando dessa questão do tédio. E a Luciana trouxe aí a ponte com Winnicott, né, da capacidade de desenvolver a capacidade de estar só. Isso, com certeza. Isso é um aprendizado que a gente pode levar para a nossa vida inteira. Porque o contato íntimo conosco é ele que nos garante, né? E isso é algo que a gente desenvolve. Mesmo se tiver acontecido dano antigo, né? Isso é possível reparar. E graças a Deus hoje a gente tem MDR, Brainstorming e várias outras abordagens com essa pegada, né? Da gente poder ajudar essas pessoas a estarem mais inteiras. Uhum. Na verdade, aquela hora que eu falei, o risco ele existe, a exposição pode acontecer. Né? Quero assistir a live para entender melhor esse limite, mas tem um nível de exposição que é um risco de acontecer, mas que esse estar próximo e que essa segurança... Salva, que é o que você... Salva, isso, resgata, né? Resgata antes do barco afundar. Exatamente. O barco furou, mas ainda não afundou. Isso, super concordo, mas só quis pontuar que não era o garantido, porque pode ser que não, né? Mas quero entender melhor aí esse limite. Acho que vai ser bom e é bom para a gente orientar, né? Orientar pais que vêm a gente e sermos pais melhores, né? E a Adriana está sugerindo, a gente esqueceu dos idosos, né? Ah, sim, então, tem um minutinho? Eu tô aqui com uma outra ideia, assim, Simone. Tá. De repente, a gente juntar mais pessoas e fazer uma live com o tema dos idosos. E aí alguém pode falar dessa questão da segurança, alguém pode falar da questão da solidão, alguém pode falar da questão do suporte social para evitar a exposição desse idoso, e você pode entrar falando da questão da sexualidade. Acho que a gente pode explorar o tema aí do idoso na questão do Covid com mais... com uma mesa. Abrangência, né? Com mais abrangência. Super. Ótima ideia, gostei. Vamos, né? Ok. Queria te agradecer muito, assim, né? Acho que foi extremamente rico, né? Importante para as pessoas. Eu acho que é uma coisa que mostra, assim, o quanto é eficaz, né? O quanto o conteúdo está sendo significativo para todo mundo, é a permanência das pessoas na live, e a gente só foi crescendo em número de pessoas, as pessoas foram entrando e ninguém foi saindo. Então, queria te agradecer pela disponibilidade, pela qualidade, pela capacidade aí de manter a atenção e oferecer um conteúdo significativo aqui para todo mundo. Muito obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, né? Eu já falei no começo que deixei ontem lá na minha... Eu estou aprendendo essas coisas. Daniel tá sofrendo comigo, né, Daniel? Mas eu deixei lá no meu convite para o pessoal o quanto eu senti honrada com o seu convite, Daniel. Porque, assim, eu falei muito pouco sobre você, por tudo que eu sei do seu trabalho, e o seu trabalho também com atletas, né? Como é fantástico, né? A abordagem do MDR em relação do Brainstorming em relação
não só a tratar os problemas, né? Mas criar capacidade de expansão. Isso é novo para a psicologia, né? É uma coisa que vem trazer uma perspectiva não só de prevenção, mas uma perspectiva do cliente que te busca ter melhor desempenho na totalidade do ser dele, né? E como que você traz isso, como você aborda isso com os seus clientes, como professor, né? E eu, assim, estou muito honrada, né, de ter sido a sua partner nisso hoje, né? Nesse bate-papo, e a gente vai tendo outras trocas, com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que é essa troca e são essas parcerias que enriquecem. Com certeza. Né? Uhum. Tá? Obrigado. Obrigada. E obrigada a todas, viu? A todos, né? Que eu estou vendo no meu bloquinho só mulheres, mas deve ter tido alguns outros homens assistindo, né? Então, estou generalizando um obrigado geral para todo mundo que veio, e eu espero que o que nós falamos aqui você possa aplicar, né? O que te tocou, aplique. Aplique na sua clínica, aplique na sua vida, aplique com seu filho, aplique agora, aplique depois, mas haja, né? Faça alguma coisa com essas informações, porque a atitude, a ação a partir daquilo que você quer mudar na sua vida que vai fazer diferença, tá bom? Um beijo grande e gratidão a todos por estarem aqui também. Beijo a todos, a todas e até a próxima. Obrigadíssimo, Simone. Obrigada.